Fala galera, bem-vindo ao canal do Mente Binária. Eu sou o Fernando Fresteiro, vulgo Masterec. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Mercedes pelo convite de estar fazendo parte do canal, onde nós iniciaremos uma nova jornada de aula falando sobre Binary Exploitation. E o Mercedes me chamou lá no Discord do Mente Binária, o qual eu participo também, e trocou uma ideia comigo perguntando se eu estava afim de participar e tudo mais. Eu abracei a causa. Nossas ideias convergem bastante em termos da questão de passagem de conhecimento, né? Fiquei extremamente feliz, ainda mais vindo de uma pessoa extremamente experiente que é o Mercedes. Então fica a minha gratidão aí e vamos ao que interessa. Esse curso eu vou estar colocando 10 aulas falando sobre plataforma Linux, depois 10 aulas falando sobre plataforma Windows, tá ok? A exploração ela não muda, ela é basicamente a mesma, porém existem algumas diferenciações, até por questões de bibliotecas e tudo mais, né? E eu vou começar logo com 64 bits, porque é o mais atual, né, vamos dizer assim, em cima de arquitetura. A exploração vai ser em cima de arquitetura 64 bits, e posteriormente falaremos sobre os bypass, das proteções que atualmente nós temos para evitar determinados tipos de falhas, tá ok? E é basicamente isso. Na aula de hoje eu vou estar fazendo uma introdução sobre duas instruções, tá? Que é a call e a hat. Gente, não tem como fugir do assembly, não tem como, óbvio, você não vai precisar ser um programador em assembly, mas a questão de arquitetura de computadores e assembly é necessário ter uma base. Eu vou estar tentando passar um pouco dessa base para vocês, espero que vocês compreendam. Óbvio que não tem como trazer todo um conteúdo de arquitetura, todo um conteúdo de assembly, porque não dá. Isso vocês vão ter que correr atrás, né? E óbvio, normal, né? Bem, eu tenho um programa aqui em C, tá ok? Que ele não faz nada, ele é simplesmente a função main chama uma outra função. Essa outra função ela tem duas declarações, né, de variáveis, né, um array de char e um inteiro, tá ok? E o programa executa e não faz nada. Por que eu fiz dessa forma? Para vocês entenderem como a pilha se comporta nessas chamadas. O que a instrução vai fazendo quando ela faz uma chamada de outra função, né? Ou chamadas de procedimento, como vocês queiram chamar, tá? Eu vou começar aqui com GDB, né? Para quem não tem o PEDA, é só baixar, tá? E lá no próprio GitHub do PEDA tem ensinando como instalar. Na verdade, e para configurar é só um arquivo GDB init, que você muda o source ali, tá? Coisa bem básica. Eu estou setando sintaxe Intel, porque eu prefiro. E o programa realmente não faz nada, se vocês rodarem, né? E vamos lá, vamos desassemblar aqui a nossa main, tá? Fiquem calmos que nós falaremos posteriormente sobre, nos aprofundaremos mais sobre, mais na stack, né? Falaremos muito sobre stack, não tem como fugir. E que algumas coisas eu vou falar que envolvem stack, pode ser que fique perdido, mas esse conhecimento, esse quebra-cabeça vai ser montado ao longo do curso, tá? Bem, nós temos aqui essas duas primeiras instruções que ele basicamente está formando o stack frame da função, ou prólogo, né? Como alguns conhecem, tá? Nós falaremos sobre isso aqui sim, analisando melhor a stack. Temos a chamada, né? A call para a nossa função. Aqui ele está movendo o zero para o registrador EAX, está zerando, né, o registrador, jogando zero no registrador EAX. E depois ele está pegando um endereço algo que estará no topo da pilha e jogando para o registrador RBP, tá? RBP porque a arquitetura de 64 é R na frente, né? Vocês já sabem. E posteriormente tem a instrução hat, tá? O que a instrução hat faz? Ela basicamente é uma instrução implícita, tá? O que é uma instrução implícita? Ela não precisa de operandos, tá ok? Aqui, por exemplo, a gente tem o move, ele precisa de operandos, tá vendo?
Nós temos aqui o zero sendo movido para EAX, né? São os operandos dela. A hatch não precisa disso, ela é uma instrução implícita. Ela por si só já executa uma determinada ação. Que ação é essa? Ela coloca o endereço que está no topo da pilha no registrador RIP, que é o registrador responsável por executar a nossa próxima instrução, tá? E o que a função, a instrução, desculpa, call faz? Ela pega um endereço de instrução subsequente à sua chamada e empurra para a pilha, ou seja, a call é aqui, ela vai pegar este endereço e vai empurrar para a pilha. Este endereço que ela empurra para a nossa pilha é chamado de endereço de retorno. Por que ela faz isso? Quando eu tenho uma call aqui, eu tenho que entrar dentro dessa função aqui para executar o que a função tem que fazer. Quando essa função termina, como é que ela sabe que eu preciso voltar de onde ela foi chamada? Imagina que aqui eu tivesse outras instruções de if, outras instruções, um if, por exemplo, ou eu tivesse uma outra chamada às outras funções. Como é que o programa sabe que eu tenho que voltar exatamente para esse cara aqui, para estar executando o que está nesse endereço, para executar a instrução que está neste endereço de memória? Como o programa faz isso? Justamente porque a call empurra esse endereço aqui, no caso nós temos aqui, ela empurra o endereço subsequente à sua chamada, ela empurra esse cara para a stack, esse é o endereço de retorno, tá? Quando ele entra dentro dessa função aqui, ela executa o que tem que executar e depois ela retorna para cá. Como essa mágica acontece, nós vamos entender agora. Eu vou dar um break na main. Vou desassemblar aqui a func, né, para dar uma olhada nos endereços dela. Novamente nós temos aqui a montagem do nosso stack frame, né, a nossa declaração aqui do nosso RAID SHA, que está sendo copiado para algum espaço da nossa stack, sendo referenciado através da base, né, ou seja, ele está diminuindo de um endereço em hexa, né? E quando a gente diminui na pilha, isso faz com que ele fique para os endereços mais baixos, né? Porque a pilha ela cresce dos endereços mais altos para os endereços mais baixos. Então ele está alocando aqui no lugar da nossa stack. A mesma coisa ele está fazendo com o inteiro aqui embaixo. Tá ok? E vou colocar um breakpoint aqui nesse NOP, tá? A gente vai fazer uma breve análise da stack ali. E vou colocar aqui na hatch da nossa função chamada func. Tá ok? Vamos rodar o programa. Bem, analisando aqui a nossa stack, não se preocupem com isso agora, não se preocupem, tá? Nós estamos prestes a executar a call, tá? Gravem bem este endereço aqui, tá? Que é o 46B3. No momento em que eu fizer a chamada para minha call, a chamada para minha função, né? Esse endereço vai ser empurrado para o topo da minha pilha. Ou seja, aqui nós temos o endereço, né? 46C0. Ele vai ficar em cima desse endereço. Vamos colocar dessa forma, tá? Entrei na função. Olha o endereço que está aqui. 46B3. Vamos lá em cima. Exatamente o endereço 46B3. Então, esse é o nosso endereço de retorno, tá? Posteriormente ao endereço de retorno, haverão alguns elementos que vão entrar aqui na nossa stack. Não fiquem preocupados, que eu vou falar sobre... ele está montando o stack frame dessa função. Ele vai fazer, e vou dizer também, explicar melhor o que é o stack frame da função. Ele vai estar montando um stack frame aqui. Então ele vai estar adicionando novos elementos aqui a pilha. Tá ok? Vamos parar no próximo breakpoint. Tá? Paramos aqui no NOP.
o nosso endereço, só para mostrar para vocês, outras coisas foram jogadas para a pilha. Aqui está os nossos 4 A's, né, do nosso array de chá, que foi empurrado para stack, tá? Onde ele não ocupa todo o endereço, por isso que existe outro dado aqui, tá? Isso também eu vou explicar melhor para vocês. Lembrando que os registradores, gente, eles também são uma memória e eles possuem endereço também, tá? Vamos lá. Dando continuidade, no momento em que o programa vai executando, quando ele terminar de executar a minha função, obrigatoriamente o que vai ter que estar no topo da minha pilha é o meu endereço de retorno, para que a instrução RET, ao ser executada, pegue esse endereço de retorno, jogue para o meu RIP e desta forma ele volte o programa de onde ele foi chamado, tá ok? Então não se preocupem, ele vai desempilhar isso aqui durante o processo de execução do nosso código. Isso é arquitetura, tá, gente? Eu vou dar um contínuo aqui que ele vai parar no próximo breakpoint, que é no RET dessa função que nós entramos. Paramos nela. O que eu falei para vocês é que obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, o endereço que deve estar na stack neste momento, no topo da minha pilha, no topo, é o endereço que foi empurrado quando minha função func foi chamada. Este é o endereço de retorno. Desta forma, quem é a próxima instrução a ser executada é o RET. Então o que o RET vai fazer? Ele vai pegar este endereço, vai atualizar o meu registrador RIP, tá? E o programa vai voltar para a main de onde ele tinha parado, para a instrução subsequente, né? A função chamada. A função foi chamada, ela executou, volta para o endereço abaixo dela. Beleza? Eu acho que está bem claro isso. Não se preocupem, tá? Eu só vou fazer aqui rapidamente. Eu estou colocando o G na frente porque pegando mais endereço, no caso, né? 64 bits. Tá? Só para mostrarem para vocês que realmente quem está no topo da minha pilha é ele. A gente pode analisar dessa forma. Desculpa, eu errei aqui o registrador, é RSP. Então, realmente, esse é o endereço de memória da instrução, tá? Lembrando que este endereço que é empurrado para stack é o endereço de memória da instrução, tá ok? Então, eu vou falar um pouco melhor. Para quem não sabe, o registrador RSP, né? Falando de 64 bits, né? 32 seria ESP, como eu coloquei ali. Ele sempre aponta para o topo da minha pilha, tá? E como ele sempre aponta para o topo da minha pilha, cada elemento que é adicionado à minha stack, que é empurrado para minha stack, esse registrador, o ESP incrementa. Ou seja, porque como é que ele sempre vai ficar apontando para o topo da nossa pilha? Imagina que a gente vai adicionando elementos na nossa stack. Como é que ele sempre vai conseguir apontar para quem está no topo? Cada elemento que é empurrado, ele é incrementado para cima, né? Para o endereço acima, ou seja, para o novo endereço, para o novo elemento que foi empurrado para a stack. Tá? Então é basicamente isso. Pensem dessa forma. Eu vou dar eu não vou dar continue agora. Ele vai executar a instrução RET. E olha o que vai acontecer. O nosso registrador RIP, que aponta para a próxima instrução a ser executada, foi exatamente lá. Ele contém um endereço 46B3, que é um endereço, novamente aqui, é um endereço subsequente à chamada da nossa função. Desta forma, o programa retorna de onde ele veio. Se não existisse a call, não fizesse isso, se a arquitetura não fosse assim, o nosso programa entraria na função, executaria o que ela teria que executar e se perderia depois.
Ou seja, esse é um programa de uma única função, uma única chamada, né? Então, agora ele retornou para onde ele tinha que voltar. Novamente, o RET ele é uma instrução implícita, ele é como se fosse um pop RIP, tá? Para adicionarmos elementos na nossa stack, nós damos um push. Para resgatarmos algo da nossa stack, a gente dá um pop. Então, como o RET é uma instrução implícita, ele é como se fosse um pop RIP. Naquele momento, obrigatoriamente, sempre o nosso, após toda execução da função, o endereço que tem que estar ali é o nosso endereço que foi empurrado, é o endereço de retorno. Então, quando ele executa o RET, ele dá um pop, como se fosse um pop RIP, e o RIP é o registrador responsável para a execução da próxima instrução. Dessa forma ele consegue voltar ao nosso fluxo do programa e terminar normalmente. E é basicamente isso. Gente, por enquanto, essa foi a aula de hoje, tá ok? Vão treinando aí com GDB, se familiarizando, vão estudando por fora, correndo atrás, porque não tem como a gente abraçar e abordar tudo, e até porque também eu não sei de tudo, e é basicamente isso, gente. Muito obrigado e vamos encerrar a aula de hoje. Fui!